Salve, sofredores! Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje eu estou aí junto com o Rafa, com o Douglas. Estamos em trio para falar um pouquinho da 24ª rodada do Brasileiro. E não tem grandes mudanças, mas deu uma animada, né? Botafogo escorregou, enfim, o Grêmio ganhou mais uma. Mas a gente fala no decorrer do programa. Doguinha, boa noite, dá um recado, Doguinha. Boa noite a todos, saudações rubro-negras. Lembrando a todos que é importante que vocês deem o like aí, que o Tricolor está avisando aí, ó. Acionem os sininhos, né? Se inscrevam, compartilhem e comentem. Lembro também que nós estamos em outras plataformas, tá? Twitter, atual X, né? Ex-Twitter, TikTok e Instagram. Contamos com vocês lá. Fala, Fapinha, boa noite, Fapinha. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Hoje temos muitos assuntos e assinem, compartilhem, deem um like, bota a sinetinha. Vamos lá. Beleza, Fapinha. A gente vai falar um pouco da 24ª rodada, que começou na terça, tá indo até. Tem jogo agora, né? Sábado à noite, tem Segunda, Atlético Mineiro e Tá Cuiabá tendo para jogo hoje, tá fechar. tendo jogo. O Atlético está ganhando. tá rolando. Atlético Mineiro. O Atlético está ganhando 1-0. Antes de começar, eu queria agradecer aos fãs que pediram o meu retorno, porque o último programa não pôde comparecer. Foram muitos telefonemas aqui para o diretor e tudo, então estou de volta, né? Pedidos. Vocês podem ver que eu não estou 100%, uma gripe me acomete, eu estou com a voz um pouco fanha, mas depois dos pedidos eu tinha que voltar. Então, dito isso, que eles tentaram me derrubar, vou falar para o público também, eles merecem saber disso, que esses caras aí tudo traíram pra caramba, mas eu voltei. Cara, vamos começar falando, vamos falar rapidinho dos jogos, né? Dar ênfase aí aos cariocas que a gente representa, né? Hoje eu estou sem meu fundo do Vasco, mas estou com a camisa. Doguinha do Flamengo aí também não está personalizado, mas a gente vai dar foco nos cariocas. América Mineiro e Bragantino 2-0. Alguma surpresa? Zero. O Bragantino subindo na tabela. Pô, o Bragantino hoje é o quê? É o quarto colocado, né? Tá no G4. Eu acho que o Bragantino tem fôlego ainda para ficar ali. Eu não sei se nessa posição de terceiro lugar, mas Quarto. nos quartos. Nos últimos anos, o Bragantino tem sido sempre uma pedra, um time que compete com o Fluminense. Na verdade, os times que competem com o Fluminense nessa posição aí de quarto, quinto, terceiro lugar no campeonato, nos últimos anos tem sido o Bragantino e Fortaleza, né? E tá lá o São Bragantino. times que se equiparam tradicionalmente com o Fluminense, né? Não, lógico, né? Historicamente. Eu tô falando, eu tô falando que tem os outros times grandes não estão ali, os times tão pequenos estão chegando aí, né, incomodando. O Bragantino faz trabalho há bom tempo, né? Um bom trabalho. É um time que É. joga sem nenhuma responsabilidade. Ele Não tem joga. E aí pressão, ele revela jogadores, vai bem. E aí já Eles na pegam. quarta-feira. Oi. Rapidinho, o Bragantino ele pega apostas, né, dos outros times, ele vai lá e tira aquelas apostas E daqueles boas times, apostas, boas apostas. boas apostas, monta bons times competitivos. E domingo, dia 1º de outubro, recebe o Palmeiras. O Palmeiras vai estar. Esse jogo é entre os jogos da Libertadores do Palmeiras. Então, não é surpresa se o Bragantino ganhar do Palmeiras e passar o Palmeiras e Na assumir a tabela. vice-liderança. Olha só o É Bragantino. verdade. Tem isso. É verdade. Mas o Não Botafogo é joga nenhuma com Goiás. surpresa. O Botafogo joga com Goiás na próxima rodada também, né? Então, esse É o campeonato. desafogo do Botafogo, né? Porque, porra, que Salvação. campanha. Mas já chegar no Botafogo. Vamos falar aqui de Goiás e Flamengo. Um jogo maravilhoso, terminou 0-0, muitas emoções, um jogo lá e cá, né, Doguinho? Foi assim? Pô, lá e cá na minha paciência, né? Cara, foi um jogo que eu me recusei a assistir. Recebi reclamações que eu não assisti o jogo, que eu tinha obrigação de assistir. Centenas de mensagens no WhatsApp falando do jogo, durante o jogo, e eu avisando, ó, não vou assistir essa loucura aí. Eu vi a escalação do Flamengo, concordei, beleza, a melhor que tinha para escalar, mas eu fui ver a do Goiás, que nem eu falei aqui em off com vocês, só conheci o goleiro, não conheci mais ninguém. O Goiás é um time é um que vai cair. Eu não incluía, não, mas agora eu vou incluir. Junto com o Curitiba e o América, o Goiás vai cair, porque não tem ninguém no Goiás para salvar o Goiás. Não tem jeito. Então Meu foi um show. jogo bizarro. Eu fui assistir só melhores momentos depois. Foi tão ruim o jogo, tão ruim, que eles colocaram a marcação de 2 cartões amarelos durante o jogo nos melhores momentos.
Foi o cara que não cartão amarelo. Uma jogada no meio de campo. De tão ruim que foi o negócio. E um monte de locutor, de apresentador, pedindo pro jogo, não tem nem prorroga, nem acréscimos. Tão ruim que tava. Torcendo pro árbitro, ó, não dá acréscimo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais esse jogo. Eu vi esse Isso, jogo. o Flamengo não vai ganhar mais de ninguém. Enquanto ficar aí o São Paulo, que eu espero que ele caia amanhã, o Flamengo não ganha de ninguém. É no máximo um empate. Calma que o Faltam Neymar tá 5 derrubando o pontos para não ser JJ. rebaixado, pelo menos. Calma que o Neymar tá derrubando o JJ lá na Arábia. Calma. Se Deus quiser, é a salvação. Eu vi esse jogo do Flamengo. Eu vou dizer que foi uma das piores coisas que eu vi esse ano. E contando outros programas de televisão, pode botar desenho animado da Sessão da Tarde. Foi uma das piores coisas que eu vi. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Propaganda eleitoral. Pode contar. Cara, foi uma das piores coisas que eu vi na televisão. Programa eleitoral pegou pesado. Um negócio... Pague para entrar, reze para sair. Foi um negócio horrível. Foi um negócio, gente, mas foi inacreditável. Eu fiquei pensando, não é possível, gente. Esse Tenho campo tá certeza. molhado, tem alguma coisa errada com o campo. Não é possível o que aconteceu. O jogo, um negócio horrível. Eu vou dizer, cara, eu não sei como é que os jogadores que são reconhecidamente bons podem jogar no nível tão baixo. Assim, foi muito ruim, mas muito ruim. Tinha torcida do Eu Goiás. lembrei. Eu lembrei agora, Rafa. Desculpa te interromper, Rafa. Lembrei agora. Vendo melhores momentos, a impressão que eu tinha dos jogadores do Flamengo chutando ao gol, eles estavam chutando de propósito, cara, pro alto. Eu juro pra vocês. Falei, cara, é impossível isso aí. Isso é de propósito. É um chute que os caras davam só pro alto, cara. Não tem nenhum chute por chão, pro lado nenhum. Eu fiquei achando que é de propósito. Eu fiquei achando que tinha algum problema com o campo, mas eu não vi ninguém comentando nada. Eu achei que tinha algum problema com o campo, alguma coisa. Não. Né? Porque estava muito esquisito, gente. É um negócio muito esquisito. Não, de verdade, eu achei que tinha um problema com o campo. Tinha uma torcida, a torcida do Goiás estava lá apoiando, botando pressão, mas, cara, nada justifica uma atuação tão ruim dos dois, na verdade, né? Porque o Flamengo jogando daquele jeito e o Goiás também jogando daquele jeito, negócio medonho. Foi medonho. Foi um negócio show de horrores. Lembrou muito o Vasco no ano passado, o Vasco no ano atrasado. O Vasco Fluminense foi assim. Fabinho, parece que eu estava lendo aqui a matéria, tinha um problema no campo, sim. Parece que tinha uma bola. Estava atrapalhando os dois times. Estava bem difícil jogar com a bola. Muito redonda. Foi um negócio medonho, cara. Foi um negócio medonho. Então, para o Fabinho ficar feliz, sair do time trash, vão para o Fluminense Cruzeiro, um golaço do Fluminense. Pô, um chute seco lá. Eu achei falha do goleiro. Mas foi um belo chute. Fluminense 1, Cruzeiro 0, Fapinha. Flusão ainda nesse meio de tabela de Libertadores, né? Não de tabela, de Libertadores ali. Quarto, terceiro. O Fluminense está 10 pontos do líder, né? Eu ouvi declarações do Diniz, dos jogadores acreditando ainda que podem chegar no Botafogo. Eu acho meio difícil, né? Mas o Botafogo está vacilante. E o Fluminense, quando passar esse jogo, a Libertadores aí, vai poder se dedicar totalmente. Eu acho que tem time para chegar, cara. Eu acho que tem time para chegar se o Botafogo demole. Eu não acredito que vai acontecer. Mas eu acho que o Fluminense vai disputar aí a segunda colocação com grande chance de chegar em segundo lugar aí do campeonato, de verdade. O time jogou bem, né? Tranquilo, jogou em ritmo de treino com o Cruzeiro. Né? No primeiro tempo, um pouco não teve tanta chance, mas quando entrou o Marcelo e o Léo Fernandes, o Fluminense acelerou, a torcida engrenou também no jogo, e era questão de tempo para sair o gol. O Marcelo jogando muito bem no meio-campo, acho que o Diniz vai acabar usando ele no meio-campo. Eu não sei como ele vai fazer isso, ele vai ter que encontrar uma solução para o Marcelo ali, porque o Alexandre também está jogando muito bem, voltou a jogar bem, né, no terceiro ou quarto jogo dele como titular depois da contusão. Então, o Fluminense tem o Diniz tem um dilema aí, que ele vai ter que achar lugar para o Alexander, tem que achar, o moleque está jogando demais de novo, é o parceiro ideal para o André no meio campo, tem o Marcelo, que é brincadeiro que ele joga, né? Brincadeiro que ele jogou no último jogo, no meio campo, e o Ganso está voltando, então eu não sei como é que ele vai fazer. O Ganso e o Arias estão voltando, vão voltar nesse jogo. Então, realmente, eu não sei como ele vai fazer. Eu estou achando que pode ser que sobre para o João Kennedy, né? Não joga, ele pode tirar o João Kennedy,
botar o time com o Ganso e o Marcelo na lateral, mas jogando pelo meio, assim, né? Jogando pelo meio que de meio esquerda ali, com o Alexander cobrindo o espaço que ele deixar atrás. Mas eu acredito que o Inter vai jogar no contra-ataque aqui no Maracanã. Então, eu acho que vai ser o Diniz tem que ajeitar o time aí. Eu não sei como ele vai fazer, mas o Fluminense mostrou para a torcida, eu tenho conversado com os tricolores aí, tá bem confiante mesmo pro futuro aí, cara. O time tá muito bem, tá bem confiante, cara. Até a derrota pro Vasco, que é importante falar aí. O Vasco fez os gols do Fluminense entregou os gols pro Vasco. O Vasco, não tô falando que não mereceu, mereceu. O Fluminense entregou os gols pro Vasco, mas o Fluminense o Fluminense entregou o gol. Não, entregou outros gols também. Aquele lance do Marcelo foi uma displicência total. O Fluminense entregou os gols pro Vasco. O Vasco fez o gol. O Vasco jogou bem, não estou falando que o Vasco jogou mal. O Vasco jogou bem. Eu mas não o Fluminense assim, entregou o André, o resto foi gol, cara. Mas o Fluminense dominou o jogo. Ele podia ter. Se o andar do jogo tivesse sido diferente, o Fluminense tivesse mais concentrado, né? O Fluminense não estava concentrado, podia ter ganho o jogo. Então o Fluminense está bem. Está bem. É achar essa posição aí do Alexander e do Marcelo, e que não é muito difícil achar, porque o time já estava jogando com o Alexander na partida contra o River, contra o Flamengo lá atrás, 4-1, com o River com 5-1. Então, achar essa equação aí, talvez segurar o Ganso um pouco, deixar o Marcelo no lugar do Ganso, ou botar o Ganso e segurar o Marcelo. Eu não sei como é que o Diniz vai fazer, mas ele está com um problemão nas mãos, cara. Um problema de escalação. Não vai poder deixar o Arias no banco, né? Então, ou ele vai tirar o Kenny. Eu não sei o que ele vai fazer. Não tenho ideia do que ele vai fazer. Mas ele está com muita gente jogando bem, e vai ter que resolver isso. Doguinha, você certamente não é um tricolor, mas você está, como tricolor, assim, entusiasmadíssimo, achando que o Fluminense está jogando só 30%, está ganhando tudo. Então, vou jogar 100%, não vai ter graça para ninguém. Você está achando isso também? Não, só para você não falar, distorcer minhas palavras, eu não acho que não vai ter graça, mas eu acho que o Fluminense vai forte. Entendeu? Mas vamos lá, Douglas. O Fluminense hoje, para mim, é o que tem o melhor potencial de jogar futebol. O Palmeiras é o melhor time, mas não tem jogado bem. Mas eu também não acredito que o Fluminense seja essa superioridade absoluta que vai atropelar a Inter, vai ganhar a final e vai chegar no Brasileiro. Não acho. Não acho. Tá? Mas eu acho que o Fluminense tem um ótimo time. Um ótimo time. O André, assim, apesar do gol contra o Vasco que ele entregou, o André jogou um partidaço. Né? O Fluminense domina o jogo, porque o Fluminense tem essa característica de ter a bola. Então, o Fluminense tem sempre o controle do jogo. É atípico quando isso não acontece. E contra o Inter vai ser a mesma coisa. Vai ser 70% de posse de bola do Fluminense, só que são só 2 jogos. Né? E o Inter vai apostar na velocidade do contra-ataque, é um time forte fisicamente. Eu acho que é um jogão. Certamente o Fluminense hoje me parece um time melhor tecnicamente, enfim, com mais potencial que o Inter. Acho. Mas eu acredito que vai dar Inter. Doguinha, o que você acha? Olha só, o Fluminense, a gente podia fazer um vídeo aqui só de Fluminense, tá? Só de Fluminense. Assim, várias facetas, né? O Rafael falou aí 4-1 no Flamengo, 5-1 no River Plate. Eu não vou falar que o 4-1 foi enganoso, não foi, porque o Flamengo não existiu e o placar foi mais do que justo, né? O Flamengo não competiu, né? Como já falamos aqui várias vezes. Agora eu achei o 5-1 contra o River bem enganoso, que esse 5-1 saiu depois que o River teve um cara expulso. Então eu vejo muitos tricolores enchendo a boca para falar de 5-1 no River, em tudo que é lugar. Na família é cheia de tricolor, eles enchem a boca para falar de 5-1. Mas enfim, isso é uma parte do assunto. Outra parte do assunto, Libertadores. Minha opinião, o Palmeiras ganha os 3 jogos. O Palmeiras, desde 2018, 2017, vem competindo, e o forte do Palmeiras não é o individual, é o coletivo. Pode ver que não tem nenhum craque lá. O Abel ainda procura um cara por causa do Dudu, tá? Mas, assim, o assunto agora é o Fluminense. Mas, repito, para mim, o Palmeiras ganhou os 3 jogos que tem na Libertadores. O Fluminense é o mais técnico, todo mundo sabe disso, mas é muito do individual. Eu não acho que o Fluminense tenha força para bater o Palmeiras. Se o Palmeiras competir, o Palmeiras vai dominar o jogo. O gol dominou no Grêmio agora e perdeu o jogo. Teve milhões de chances de meter gol, mas não meteu. Pode ser eu pego uma noite dessa aí contra o Fluminense, para uma eventual final, e aconteça isso.
Mas eu acho o Jogando no Palmeiras favorito. Maracanã, jogando no Maracanã. O Palmeiras não ganha no Fluminense há muito tempo. Cara, mas isso aí não conta nada, cara. Não conta Lógico que nada. não. No Maracanã. Não, cara, é Ah, outro final de jogo, Libertadores, é outro jogo. dia, é outro Mas o campeonato. Fluminense, eu quero dizer o seguinte: o Fluminense não perde há quase um ano no Maracanã pra gente de fora. Cara. É o Isso melhor não entra em mandante do campo, brasileiro. cara. É o melhor mandante do brasileiro. O O Flamengo, o o estilo do Flamengo lá no Morumbi ganhou todos os últimos jogos O aí. estilo E do Diniz amanhã? casa com o Uma Maracanã. garantia. O estilo do Diniz, o time do time jogar, casa com o Maracanã. Casa com o jogo, casa com a atmosfera. Cara, casa. Não é garantia de Não, nada. é garantia, mas tem uma vantagem. Jogar em casa. Garantia de nada. Se jogasse se fosse no Allianz Parque, lá no time, no estádio Palmeiras. Era a mesma coisa. Falando de tabela do brasileiro agora. O Fluminense pega o Cuiabá entre os jogos do Inter. Isso. Cuiabá Beleza. fora. Vai com o time misto. Vai com o time misto. Então, aí pode ter um tropeço aí. E o Botafogo recebe o Goiás, que eu acho que vai golear. E aí já abre mais 3 pontos. Mas na sequência tem o clássico, Fluminense e Botafogo, jogo de 6 pontos. Mas aí o Fluminense vai com tudo. Pois é, então. E é no Pode Maracanã. recuperar aí. E é no E Maracanã. Botafogo tá doidinho para entregar, cara. É. Doidinho para entregar. Não, eu Tá acho que o louco pra Fluminense, entregar. olha só, eu acho que o Fluminense com o time misto ganha do Cuiabá, tá? Você falou que não ganha, não, mas eu acho que ganha do Cuiabá. O time misto do Fluminense é bom. Já mostrou Pode que é ser, pode ser. O Cuiabá tá numa draga também, né? Pode Tá ser. perdendo. O Cuiabá não ganha. O Cuiabá ganhou do Flamengo 3-0. Não ganhou mais ninguém. Última vitória do Cuiabá. Mais ninguém. Então, tudo pode acontecer. Vamos passar para São Paulo e Fortaleza? Bora. Ainda na quarta-feira, Fortaleza 2-1 no Morumbi. O São Paulo completamente reserva. Ramos perdeu mais um pênalti. Já viu que pênalti aí não pode bater, apesar de ter feito gol, né? E foi um gol muito mandrake. Foi um chute esquisito lá, enfim. 2-1 Fortaleza subindo na tabela, né? Fortaleza começou, teve uma sequência ruim, deu uma estubiada, agora já é o oitavo ali, 38 pontos. O Fluminense está em quinto, tem 41, por exemplo. Então poderia chegar no Fluminense com uma vitória. Então está no bolo. Fortaleza está no bolo, só disputa o brasileiro, né? Não tem como poupar nem nada, vai com tudo em todos os jogos. Pode aproveitar esse meio aí que o Fluminense poupa, o Palmeiras vai dar uma poupada, enfim. O Inter não, o Inter está abaixo, né? E aí, quinta-feira. Resultado previsível esse do Fortaleza, né? A gente apostou aqui todo mundo no Fortaleza, né? Menos o Sim, Vitor. sim. Menos o Vitor. O Fortaleza. O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, só perdeu do Fluminense, que para mim foi muito injusto. Deu muito calor no Fluminense. Não foi injusto, não. Eu vi esse jogo todo, deu muito calor no Fluminense. Muito. Fortaleza é um time que ataca bastante, né? O Fortaleza é um time que procura o gol o tempo todo, é legal. O time do Fortaleza joga bem, o Voivoda faz um bom trabalho. O jogo do Fortaleza foi naquele estádio, não foi no campo gramado horroroso. O Fluminense buscou a vitória até o final, o Fortaleza fazendo cera e foi premiado com gol no final. Não foi injusto, não, cara. Sinto muito no final. Bem, primeiro jogo de quinta, Vasco e Curitiba. Vasco 5, Curitiba 1. Mais um passo aí para sair dessa zona. O Vasco conseguiu emendar aí 2 vitórias seguidas, coisa que não fez no campeonato inteiro. Nos últimos 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Depois que o Cabo Daciolo foi lá, fez a reza em São Januário, meu amigo. Tudo está dando certo. Não, o Vasco não cai mais. Vasco, eu vou ter que admitir que não cai mais. Rafa, é complicado porque a sequência é uma sequência. O Vasco tem 2 jogos, acho que primordiais, que é esse América Mineiro fora e o Santos fora. O Santos eu não entendo, juro para você. Não vou dizer que é perseguição contra o Vasco, não, mas como as coisas não funcionam bem. O Santos foi novamente penalizado, conseguiu um efeito suspensivo para ter torcida contra o Vasco no jogo. Isso não existe, ele já é reincidente, ele não devia nem ter essa chance de fazer, sei lá, né, agir no tribunal para que ele possa ter torcida contra o Vasco, que é um adversário direto. Isso cara, são coisas que são surreais. Mas são os 2 jogos pesados para o Vasco, né? Que assim, são 2 confrontos diretos que o Vasco vem no embalo, é a hora de ganhar. Se mantiver a campanha do segundo turno, não cai. Né? A campanha do Ramon Dias aí. Melhorou bastante, o Verratti fazendo o gol, era o que a gente esperava dele, o Paí ainda está gordo. Né? Você sente que ele ainda está muito pesado, mas já jogou um tempo de 15 minutos, 20 minutos no segundo. É o Vasco mais forte. Se vai dar para escapar, eu torço e acredito. Mas ainda tem muito campeonato. Não é tão fácil assim, não, apesar dos bons resultados recentes aí. Querem acrescentar?
Eu acho que vai escapar. Eu acho que está jogando melhor. Não vejo nenhum time ali embaixo jogando melhor que o Vasco. Assim, agora, nesse momento, né? Eu falo do Santos, inclusive do Inter, falo do São Paulo. Eu acho que o Vasco está melhor que esses times, inclusive. Né? Eu acho que está melhor que o Bahia. Os times estão acima, né? Então, eu acho que vai escapar, cara. Eu acho que vai escapar. Tem tudo para escapar. Tudo para escapar. Eu estou confiante nessa escapada do Vasco aí. Vai ser E bom. aí, Doguinho? O jogo com a América é segunda-feira agora, né? É o jogo atrasado. Se ganhar, já sai. Sai. Mas vai ser 2-1 América. Tá bom. Sempre aqui que eu deixei você falar. Não, esse jogo aí, cara, eu acho que o Vasco vai ganhar, tá? Não acho que o Vasco vai perder. Então, acho Vai, E que eu de 1 a vou 2, né? plagiar o Doguinhas, tá? Aquela história de que o técnico bom faz o jogador ruim jogar bem, eu acho que isso está encaixando bem no Vasco, tá? Apesar dos reforços, do time ter melhorado muito com quem chegou, você tem um Piton hoje jogando muito melhor, você tem um Puma hoje jogando muito melhor, você tem alguns jogadores que subiram, o Zé Gabriel nem se fala, era um cara que não era nem escalado, então é um técnico que conseguiu rapidamente entender o Vasco, fazer o jogo dele e tá dando certo, cara. tem um jogador O ali que eu maior acho que. responsável do Vasco é esse técnico, Não, tem um jogador ali que eu acho da que também situação. ajudou o Vasco a mudar de patamar também, que é o zagueiro lá, o Wendel. Não, o Medel, o Verratti, você não pode. Porra, o Verratti, cara, um goleador. É. Né? Muda. O Paulinho jogando barbaridade. O Paulinho joga no ataque, no meio da Quantos anos o defesa. É um Verratti monstro. tem? Quantos anos o Verratti tem? Ah, não sei, Fabinho, vou ver aqui. Mas o Vasco até o contratou como em 43. definitivo. É. Deve ser o número de gols que ele vai fazer no Flamengo. Verratti, eu Não, ele aqui. tem 35 por aí. Ah, então tá bom pro Fluminense trazer para o lugar do Cano, pra jogar com o Cano aqui. Por aí. 34 anos. Inclusive, hoje, melhor que o Cano, né? Ah, lá, que Podemos isso, tá dizer. doido, cara. O cara tá jogando muito. Melhor que o Cano. Realmente melhor que o Cano. O Cano faz gol todo jogo. Tem mais qualidade, consegue jogar fora da área, por isso que o Cano não consegue. Consegue Consegue. dominar a bola, por isso que o Cano não consegue. E a pancada que ele deu na trave nesse último jogo aí? Da trave não é gol, tu viu os gols do Berrete nos dois? Então tá. Atlético Paranaense 2, Inter 1. Inter reserva também pensando na Libertadores e a fase do Atlético não é boa, né? O Vitor Roque rompeu aí os ligamentos do tornozelo, não joga mais pelo Atlético, tudo indica, né? Nem no campeonato, é pelo Atlético, né? Vai se apresentar ao Barcelona. Isso vai atrapalhar E aí muito. eu acho que o Vai Atlético atrapalhar perde muito. muita força. Vai ter Né, muita força para disputar para a Libertadores aí. E o Inter, se perder no meio da semana, vai começar a se complicar, hein? O Inter estava Se perder no jogando. brasileiro no final da semana, né? No meio entre um jogo e outro, vai começar a se complicar. O Inter está conquistando todas as fichas da Libertadores. O brasileiro ele está achando que recupera a hora que jogar, ele ganha 2, 3 e sai dali da zona. Não é isso Pode que ser. o técnico está desesperado já, o Cudê. Não sabe mais o que falar. E aí, Doguinho? Essa vitória aí do Inter tirou o Flamengo do G6. Vitória do Atlético Paranaense tirou o Flamengo do G6. O Flamengo hoje, com esse baita elenco, baita desperdício de elenco, toda a grana que tem, toda a zona que está lá, conseguiu tirar o Flamengo do G6, cara. Olha que ponto chegou o Flamengo nesse ano. Cara, agora é o Atlético. Esquece o Flamengo, já foi. O Flamengo Não, o Atlético tirou o Flamengo do G6. O Atlético não tá jogando nada. Vocês falaram aí. Ô, Douglas, quem tirou o Flamengo do G6 foi o próprio Flamengo, pelo amor de Deus, né? Sim, pode ser. Também. Mas essa vitória culminou com a saída do Flamengo do matematicamente, né? Foi nesse matematicamente, E o Atlético perdeu o Vitor Roque aí rompeu o ligamento e não tem previsão de volta. Não volta. Quando voltar, já volta pro Barcelona. Volta mais, já direto pro Barcelona. Já era. Perdeu o cara. Grêmio 1, Palmeiras 0. Pô, acho que foi a chance que o Palmeiras tinha de encostar no Botafogo, né? Mas o Grêmio venceu. Uma boa jogada do Soares, o gol do lateral lá, Pedro alguma coisa, esqueci o nome dele, me perdoa. Mas chutou cruzado, belo gol. O Soares tem feito muito isso, né? Porque todas as bolas têm que passar pelo Soares, não tem jeito. E aí, ou ele dá a bola para os caras fazerem o gol, ou ele fica lá reclamando que ninguém acerta para ele, que só ele que acerta no time. Né? O Soares caiu no deserto de talento. É impressionante como é que ele carrega o time nas costas. Impressionante. Não, olha só. Eu vi esse lance aí, eu vi o gol, estava vendo o jogo. Esse passe que ele deu não era pro lateral, não, tá? Eu vi o lance e revi. Ele queria tabelar com o cara que estava no meio de campo, que eu não lembro quem era agora.
Posso até ver aqui agora, na escalação. Mas ele queria tabelar com o cara estava no meio do campo, ele errou o passe. Como o lateral lá, o João Pedro estava entrando diagonal, o passe que ele deu errado pro cara caiu no pé do João Pedro, que entrou igual a flecha mesmo, meteu o gol. Mas minha impressão, tá? Minha impressão é que ele não queria dar o passe pro João Pedro, que era pro outro atacante que estava jogando com ele lá, que não sei o nome do cara. Mas enfim, valeu o gol. E o Grêmio foi massacrado o jogo todo pelo Palmeiras, tá? O Grêmio hoje é o terceiro com 43 e um jogo a menos, né, contra o Corinthians. Quer dizer, o Grêmio pode ser o vice-líder com 46 e o Fluminense, perdão, e o Botafogo com 51. Quer dizer, 5 pontinhos de diferença, ainda tem confronto direto, o campeonato tem graça, né? A tabela era com o outro João Pedro, tal de João Pedro Galvão, outro atacante, que ficava lá com ele, camisa 11. Se tu perguntar você for ver lá com com calma... João Pedro. Pronto. Não, o lateral é João Pedro também. São dois João Pedro. Se você for ver o lance com calma depois, ver o replay, você tem a nítida impressão, leve impressão de que o passe não era pro lateral, era pro cara que saiu errado e caiu nele. A categoria desses caras não dá para duvidar que ele mandou o passe para quem ele quis mandar. Mas vê com calma, vê o lance. Vê o lance com calma. Fabinha, Grêmio e Palmeiras 0, Fabinha. Eu acho que o Palmeiras vai estar. Eu vi muito comentário, eu vi o jogo, um pouquinho do jogo, vi muito comentário da imprensa paulista. E a imprensa paulista dizendo que o Palmeiras dá adeus à disputa de título. Não. Né? Não, a imprensa paulista está dizendo isso. Não dá, não. Eu gosto de uma crise do Palmeiras. Ela adora para botar uma crise do Palmeiras e não consegue. Os relatos, assim, né, a avaliação é que realmente o Dudu faz falta e está faltando poder de fogo ao Palmeiras. Então, eu discordo do Douglas. Acho que a falta de poder de fogo ao Palmeiras nos últimos jogos no ataque não tem funcionado. A falta de poder de fogo vai custar caro ao Palmeiras, né? Talvez até contra o Boca. Cara, olha só. Todos os tricolores estão tiririca da vida. Olha a palavra, tiririca da vida, porque todo mundo elogia o Palmeiras. Todo mundo acha o Palmeiras favorito para ganhar a Libertadores e fala-se pouco em Fluminense. Eu vejo isso ao meu redor. Os comentários dos nossos vídeos estão lá também. Todos os tricolores reclamando que a gente só põe o Palmeiras como favorito. O Rafa não está fora disso também. Está no mesmo saco dele. Mas isso tem muito pela história. Pessoal, eu acho que você está faltando. O que falta em vocês, e eu vou concordar com os comentários aqui no dos meus amigos tricolores, entenderem que a final é no Maracanã, gente. Não faz diferença, cara. Lógico que faz, cara. A torcida é meia, óbvio que faz. Mas é o campo do Fluminense, cara. Óbvio que faz. O que é o Fluminense, cara? O Fluminense é Laranjeiras. Você pode estar ignorando os fatos, mas é verdade. Você tem que analisar. Acho que esse tipo de comentário é muito dado de acordo com, assim, na minha opinião, o Palmeiras leva uma vantagem pelo histórico. O Palmeiras vem disputando finais seguidas. É óbvio que se você botar o time individualmente jogando hoje, o Fluminense está jogando mais bola, mas você não pode descartar um Palmeiras. Não estou descartando. Título, mas o Fluminense, por ser não digo para você, eu digo assim: o Palmeiras hoje não dá para você falar assim, cara, o Palmeiras é uma draga. O Palmeiras está ferrado. Não, o Palmeiras é muito forte coletivamente. Todo o campeonato ele mostra a força. Tanto que a gente, nos nossos vídeos aí, só acreditava que o Palmeiras pudesse chegar no Botafogo. O Grêmio tem mais pontos, mas a gente fala, não, o Palmeiras vai chegar, o Grêmio não chega. E com o Palmeiras escorregando, a gente vai dando título para o Botafogo. Não acredito que ninguém vai disparar para chegar. Porque ninguém tem essa estrutura que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem crise há alguns anos. Alguns anos que o Palmeiras só vence, quando perde, entendeu que perdeu, acabou, paciência, vamos para o ano que vem. É a minha visão. Acho o Palmeiras muito sereno, sabe? Apesar da imprensa gostar de qualquer coisinha, principalmente para dar porrada no Abel, que é um cara que é extremamente massacrado, mas o Palmeiras se mantém muito tranquilo. Até do avião, nego fala tudo, que pode dar uma tumultuada no Palmeiras e não consegue. Mas vamos pular o Palmeiras perdeu, né? Podia ter dado mais graça. Você acha o Palmeiras favorito também? Você acha o Palmeiras favorito também? 3 vitórias? Eu acho que o Palmeiras vai dar muito, assim, vai ter um trabalho com o Boca pelo peso do Boca. Não é porque o Boca joga bola, o Boca não está jogando nada. Mas o peso do Boca numa Libertadores, você não pode virar e falar, cara, o Palmeiras vai atropelar nos 2 jogos. Era para ser assim, como se fosse o Fluminense e Boca. O Fluminense joga muito mais bola que o Boca, só que o Boca tem 6 títulos, cara. Sabe? O Boca lá dentro é difícil de jogar. Então, como é um campeonato de 2 jogos, e afinal um jogo só,
você começa a dar chance para o outro, cara. Não é só o que está jogando melhor, tu fala pro o outro naquele dia ali, fecha o Palmeiras viciado em ser campeão, jogando todo ano a final, os caras já conhecem aquele clima. O Fluminense vai sentir. Como é o São Paulo amanhã? São Paulo amanhã, cara, os caras têm um peso absurdo. O Flamengo, por mais que venha numa draga, não sei o que, cara, é campeão todo ano. Amanhã pode chegar lá, os caras jogam meia hora de bola e ganhar do São Paulo, que é fraco e vai ter peso. Tem uma vantagem já, legal, uma vantagem de um gol. Jogar em Mas vai casa, ter né? peso. Jogar em casa faz diferença também para São Paulo. Sim, sim, mas também tem o peso de nunca ganhou. Agora tem que ganhar, a gente está na frente. Será que ele vai se defender o jogo inteiro? Vai aguentar o Flamengo em cima? Né? É complicado. Quando outro time é muito vencedor, você fica sempre com o pé atrás. Sabe? É o caso do Flamengo contra o São Paulo, é o caso do Palmeiras contra o Fluminense. O Fluminense ganha, mas não ganhou a Libertadores aí. Então, quando chegar na final lá, imagina o peso dos caras. O Diniz é um cara que desequilibra. Toma um gol lá, ele vai dar um chilique, vai. Ele é meio desequilibrado. Eu não sei, Talvez seja um não. ponto Eu acho que fraco. O Fluminense já tem uma estrutura de, de- quando passa perrengue já sabe o que fazer, já está muito na mão do Diniz o time. Sim, mas não numa Libertadores. Eu não sei, tá jogando bem. É uma Libertadores, sabe? O Fluminense, eu brinco aqui nos vídeos, mas, cara, o Fluminense não enfrentou ninguém até agora. Vai enfrentar agora o Inter, que a gente está falando que é mais ou menos. E o Né? Inter, na verdade, também passou aos trancos e barrancos aí no também. Pegou o Bolívar, pegou o River, apesar de toda o marketing, né? Jogou bem melhor lá, podia ter ganho demais. E no Beira-Rio também achei melhor o River. Mas é isso que a gente fala, é um jogo que às vezes o mais Pô, os fraco vai trancos e lá, não está barrancos, jogando né? tão bem, Os trancos e ganha. barrancos. Sabe? Ganha. Palmeiras faz, porra, segura o Fluminense, vai para os pênaltis. Olha o peso para os caras baterem pênalti no Fluminense. É. Tudo bem, o Fábio é um Aí eu goleirão. vou te falar. Para o Fluminense bater pênalti, pro time da casa bater. Eu acredito isso, é uma filosofia que eu tenho. O time da casa sente muito mais a pressão de bater um pênalti em casa do que o time visitante. Ah, então, é mais um ingrediente aí que a gente bota. Entendeu? O Palmeiras vai jogar com o regulamento, ele entende como funciona. O Fluminense quer ganhar, e tá certo, tem que ganhar mesmo, tem que querer ganhar desde o início, pode atrapalhar. Vamos falar um pouquinho aqui do Brasileiro, senão a gente fica muito longo. Corinthians e Botafogo. Corinthians 1-0, caraca, o Botafogo conseguiu perder para o Corinthians. Está querendo entregar o campeonato de qualquer jeito. Teve o Marçal expulso, que mudou muito o jogo, mas não dá para perder para o Corinthians já. Mas lá na Fala, arena. gente. Vai lá. Então, essa expulsão aí aos 20 minutos do primeiro tempo, cara, mudou tudo, né? Acabou com o jogo. Ainda Foi assim, o justo, eu Corinthians não vi o lance, foi justo. foi. O Foi. Ah, Marçal então o Marçal foi inocente, cara. Ele não pensou, foi uma solada alta que o cara do Corinthians deu um bico, chutou a bola ao mesmo tempo. No que ele chutou, o peito do pé dele bateu na sola do Marçal. Talvez se ele errasse a sola do Marçal, né, o VAR chamou até o árbitro. Talvez se o chute do cara errasse a sola do Marçal, ele não fosse expulso. Tanto que ele tomou o amarelo, o VAR chamou o árbitro que trocou pelo vermelho. E aí, cara, com um a menos, na casa do Corinthians, né? O Corinthians também não criou muito, não, cara. O Corinthians criou pouco, mas o Botafogo não ameaçou quase. Então, cara, o Botafogo está fazendo de tudo para entregar. Mãe Michele da Cigana já falou. o Botafogo tem um retrospecto de um empate, uma vitória e 3 derrotas seguidas, né? Que não tinha acontecido. Fala aí, Fapinha. Eu acho que o Botafogo, a gordura que o Botafogo fez no primeiro turno, recorde, né? O campeonato recorde que o Botafogo fez no primeiro turno, ainda dá muita vantagem ao Botafogo. A próxima rodada ele deve ganhar. Parte da tabela é difícil, ele perdeu uma gordura aí, mas ainda tem gordura para queimar. Palmeiras não soube aproveitar, Flamengo não soube aproveitar, o Fluminense focado em outra competição, né? Então, realmente ainda está aberto para o Botafogo. Acho que ainda está bom para o Botafogo ainda. Só que tem que voltar a jogar. Se perder mais 2 jogos, a batata pode assar. Mas ela não vai perder. Próximo jogo com o Goiás em casa. Mas Depois um tem o Fluminense. empatezinho já é bom, hein? Depois tem o Fluminense. O Fluminense vai jogar com força total com o Botafogo. Pode ter certeza. Vai estar todo mundo lá, o time completo para jogar e para ganhar o Botafogo em casa. No Maracanã, né? Maracanã. Depende, se não O chover. Fluminense está com o Gramado Botafogo aberto. engasgado. O Fluminense está com o Botafogo engasgado. Vai ser um jogo sério. Vai ser um jogo sério esse jogo aí. Jogão. Maravilha. E o último jogo que acabou agora há pouco, Atlético Mineiro 1, Corinthians não, perdão, Cuiabá 0. Cuiabá
não ganha de ninguém, não, porra, só perde. Uma coisa horrorosa, né? Coitado do Cuiabá. Deixa eu ver aqui. Não, tem uma coisa errada aqui, calma aí. Não, é isso mesmo, Atlético 1, Cuiabá 0. Só Isso derrota, mesmo. Cuiabá, Atlético é o nono. Gol de Paulinho, que vem fazendo um bom campeonato, né? Quem achou que o Hulk fosse seu destaque, o destaque indiscutivelmente é o Paulinho, que joga bola, é um bom jogador, Tricolor, rápido, tricolor forte, né? Paulinho. Finalizador. Paulinho é um bom jogador. E é isso. O Sonho dele campeonato jogar no deu Fluminense. graça, né? O Botafogo não ganha há 3 jogos e mesmo assim ainda tem, na pior das hipóteses, 5 pontos de diferença para o Grêmio, que seria o segundo ganhando o jogo atrasado. E aí, Botafogo ganha ou não ganha, Fapinha? Ainda? Campeonato, campeonato. Não, eu tô achando que o Botafogo leva esse campeonato. Doguinha leva ou não leva? Não, assim, é capaz de levar, porque, olha só, o Botafogo tem 7 pontos para o Palmeiras, né? O Botafogo tem 2 rodadas, então, a menos para, né, de gordura ainda. O Palmeiras agora sai para o Bragantino entre Duas Libertadores. nada, três, Douglas. Três, Douglas. São Não, três. os 3 o Palmeiras passa. Mas aí 9 É, de pontos. gordura, de gordura. Gordura, gordura, Sim, sim. Perdeu gordura. 2 e ainda tá na frente. É, exatamente. Tem mais 2 para perder aí. Mas recebe o Goiás, que eu acho que vai golear. Mas eu queria falar do Flamengo, coisa rápida. Olha o que faz o trabalho ruim do cara. O Flamengo em casa teve 4 empates bizarros. São 8 pontos a menos. Eu vou falar quais são os 4 empates. Antes eu vou fazer a conta. O Flamengo está com 40. Eu sei que o se não entra no futebol, mas se ganha esses 4 jogos que vocês, quando eu falar os adversários, vocês vão concordar comigo. O Flamengo iria 48. Ficava a uma vitória do Botafogo. Olha só, América em casa. Alguém apostou no empate? Ninguém apostou no empate. Time reserva do São Paulo e do Inter também. Reserva. Empatou. E o Cruzeiro, que é fraquíssimo. Então, se é um treinador bom, era a vitória certa. Certa. Estaria com 48 pontos, cara. Estaria na briga. Olha só, cara. É o fim da. Isso com tudo que passou nesse ano aí. Então, cara, o Botafogo vai acabar ganhando mesmo. Agora, nem mais por competência dele, não. A competência dele foi lá com o Luiz Castro. Agora voltou ao normal. O Botafogo que a gente conhece é esse aí. Voltou ao normal. Então, ele vai acabar dele ganhar pela gordura que ele acumulou e o Palmeiras está dividindo aí o. Mas ainda acredito, não duvido, quer dizer, não duvido que o Palmeiras passe o Botafogo. Eu opino que se o Grêmio ganhar do Fortaleza, o Grêmio vai ser campeão. Não, o Grêmio Quem? não ganha de ninguém fora de casa. Grêmio não ganha de ninguém. Grêmio ganhar do Fortaleza no sábado, dia 30, o Grêmio é campeão brasileiro. Cebrão, Renato Gaúcho, meu porra, Não, não meu acredito, ídolo não. master, Não meu irmão. acredito, não. Bom, o Cara, Fluminense Ó, é o pode melhor. ganhar. O Pode Fluminense é ganhar porque o Fortaleza tem Sul-Americano agora. Aí o pode Flu- até o Flu- ganhar. o Fluminense, que é o melhor mandante nos seus domínios, né, também poderia estar numa situação melhor se tivesse jogado com o time titular em vários jogos, né? Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha É 2 isso, é isso pais, que se a eu geladeira eu concordo com tivesse você, cajotes, eu era uma concordo, moto, eu pô. concordo com você, o Bernardo. O negócio, Osso, é que o Douglas falou isso aí, que eu também ia falar, você tem que falar isso também pro Douglas aí. Mas é porque eu deixei, mas ele já começou se desculpando, mas serve para ele. Exatamente. JJ. Ele Eu vai tô falar daqui a falando pouquinho do exatamente isso. JJ. Se o melhor mandante tivesse feito mais 5 pontos, estava lá, né? Botafogo. Ó, vou falar outro se agora. Se JJ vier segunda-feira, a gente ganha o campeonato. Isso, Rapaz. Doguinho. E se o cara que assistiu o vídeo não seguir, não se inscrever, o que acontece com ele? Brocha. Pronto, então tem que, meu irmão, tem que apertar a porra do sininho, tem que seguir a gente, tem que manter o canal, porra, subindo aí o número de inscritos, cara. Doguinha, Vapinha, aquele abraço, Botafogo campeão Valeu, para valeu. vocês, Grêmio campeão para mim. E o Vasco Sul-Americano, não se Voltamos, esqueça. isso, voltamos quando? Amanhã? Amanhã depois do jogo do Flamengo? Depois do jogo do Flamengo, São Paulo e Flamengo. Agora, um Pós-jogo. detalhe: os botafoguenses subiram, né? Os caras, porra, Desapareceram. bomba de fumaça, meu irmão. Agora só daqui a 23 Desapareceram. anos. A produção não conseguiu arrumar nenhum botafoguense para hoje. Ai, caramba, perfeito. Eu entendo por quê. Mas amanhã a gente volta com São Paulo e Flamengo, pós-jogo aí. Vamos ver se o Doguinhas aparece ou não. Beleza? Estarei aqui na derrota ou na vitória.
Isso aí, igual casamento, né, meu irmão? Vambora. Ó, tô apostando Aquele no Flamengo, abraço. hein? Acho que o Flamengo vai recuperar amanhã. Eu acho que o Flamengo ganha amanhã. 2x1, 3x1 Flamengo. Dá o Eu vou placar dar aí, o meu placar Flamengo. aqui, ó. 1-0 o Flamengo ganha nos pênaltis. 3x1 Flamengo. Fala, Doguinho. Valeu, bando de secador. Ué, fala aí o teu placar, ué. Não, não vou placar nenhum, não, cara. Pô. Tá amarelando. Não dá, Subiu cara. no Não consigo muro, dar placar pra porra. esse time, cara. Não consigo. 3x1 Tá, vou Mengão dar. amanhã. Pra não É ficar 2 no de vácuo. Gabigol e 1 de Arrasca. Porra. Pra não ficar no vácuo aí pra vocês, 2x1 Flamengo ganha nos pênaltis. Ainda vou te dizer, vai todo mundo comemorar com o São Paulo, ele vai até o final do ano. Isso, Não, deixa o homem trabalhar. não. Deixa o homem Não, trabalhar. chega. Deixa o homem Chega. trabalhar. Não, chega. Tem que deixar o homem Chega. trabalhar, cara. Não dá mais, não dá mais. Nem a tia do Jota, café Jota. aguenta mais ele, cara. Nem a tia do café. Papa, Deixa o homem corta ele, trabalhar. Papa. Corta ele, Papa. Deixa o Corta homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Valeu, pessoal. Valeu, É valeu. 3x1 Mengão amanhã, na cabeça. Valeu. Fato. Vou botar na bet aqui, ó. Fazer a bet aqui, eu esqueci. Valeu. Valeu. Um abraço.